Estamos de volta com o Folha no Ar, primeira edição, recebendo Esdras Pereira. E agora a gente começa as histórias. O Esdras, eu comecei a curtir, quer dizer, não passei de curtidor de fotos, né? Fotógrafo eu não sou, nunca fui, mas sempre gostei, sempre curti demais as fotos. E comprei uma máquina usada, uma Nikon, lá no Jornal do Brasil, por influência lá dos meus amigos. E um dia indo trabalhava na Rádio Cidade, que era no Jornal do Brasil, na Avenida Brasil 500, isso, aquele famoso prédio. E eu vi na minha frente um carro daqueles Itamaraty, carro preto, um carro bonito, que era o carrão da época. A placa de trás, aquela placa amarelinha, né, de carro particular, ela deve ter soltado um parafuso, estava caída assim, e por trás tinha uma placa oficial, Alerj, Assembleia, não sei o quê, mas aparecendo bem mesmo metade. Aí eu peguei a câmera e falei, tchac, tirei um monte de foto aqui do vidro mesmo, aí passei do lado, encostei, tinham 3 senhoras atrás do carro, eu fotografei também, levei para o Jornal do Brasil. Não é que eles publicaram? Deu uma confusão. Isso é uma coisa que se repetiu aqui em Campos, com um carro oficial também, sendo utilizado como carro particular, um carro do Estado. Uhum. Eu tive a oportunidade de fotografar também, porque é uma irregularidade muito grande, né? É louco. É porque aquela gasolina somos nós que estamos pagando, né? O motorista, o carro não está sendo utilizado para o serviço público, naquele momento está sendo utilizado particularmente, né? A presença aqui isso do me nosso lembra colega... aquela história daquele Magri, aquele ministro do Trabalho, que levou no carro oficial o cachorro para o veterinário e depois se justificou. Pô, vocês têm que entender, o cachorro é um ser humano. Cabral levava a babá, o cachorro, todo mundo de helicóptero, né? É verdade. Mas com a presença do colega aqui, me fez lembrar que o Aloysio, e como os jornalistas da época, ele não gostava do flash. Uhum. E nós tínhamos, por obrigação, no Jornal do Brasil, saber fotografar com qualquer tipo de luz. Que fosse luz artificial, que fosse luz natural, mas sempre com a luz ambiente. Né? Naquela época, como ainda não havia a utilização em larga escala do colorido, isso não afetava nada, pelo contrário, né? Na foto preta e branca. E o flash, ele desperta a atenção para o fotógrafo. Então, o fotojornalista, quando ele está em alguma missão, é necessário que ele seja o mais discreto possível. Não é? Uhum. Porque ele sempre é o principal alvo em qualquer reportagem. Se houver alguma reação negativa, ele é o primeiro alvo, porque ele está registrando as imagens. Uhum. A gente estava falando do cartão que a gente podia tirar da máquina. Eu tive que tirar muito filme de máquina e dar ao motorista, o motorista sai correndo. Porque já percebendo que seria imobilizado, que perderia meu material, porque eu trabalhei na época da ditadura, eu fui detido 9 vezes, eu passava para o motorista. Aí quando eles me tomavam filme, eles tomavam um filme que não tinha um material que eles queriam impedir que fosse publicado. Inclusive, após uma operação como é que a gente fala, do Exército aqui, o Exército fez uma... Não, era um treinamento, eu esqueci agora como é que fala. E isso ia da Bahia a Macaé, mais ou menos. E nós estávamos fazendo essa cobertura. Eles anunciaram aqui no aeroporto, Bartolomeu Lisandro, que desceria um Búfalo, aquele avião, cheio de soldados. Esses soldados se esconderiam e desapareceriam no capim, colchão. Logo em seguida, era uma manobra militar. Logo em seguida, outros aviões iam jogar jipes, canhões, peças de artilharia, tudo de paraquedas, simulando como se fosse uma intervenção militar em alguma coisa. E foi muito interessante porque jogaram os soldados, sumiram. Pô, legal, né?
Aí começaram a jogar as peças de artilharia. Pronto, mataram um soldado. Uma porcaria daquela caiu em cima do rapaz. Imediatamente o SNI veio em cima da gente para ninguém fotografar o negócio, porque era mais distante, mas a gente estava sabendo. Isso na presença do Geisel. O Geisel estava lá. Aí eles anunciaram que iam fazer uma simulação de um resgate de um ferido. Um búfalo ia descer em apenas 100 metros de pista e um soldado ia ser socorrido pelos companheiros. E com o avião ainda em movimento, eles iam subir para aquela rampa traseira, mostrando o resgate de emergência do cara numa situação de guerra. Pô, foi super legal, o soldado todo fantasiado de ferido, com metiolate na cabeça, numa padiola, e 4 caras carregando o cara e correndo pela pista. O avião parou, abriu a rampa, e os caras, para resultado, na hora de subir a rampa, o da frente caiu. O de trás embolou, o ferido deu uma cambalhota, e todo mundo fotografando. Todo mundo fotografando aquele desastre, aquela incompetência total, né? Aí os caras do SNI já encostaram. Então, quem era malandro disfarçou e trocou o filme. Quem não era, perdeu. Uhum. Aí, quando acabou essa presepada do exército lá, aquela guarda que fica todo de capacetes em branco, todo mundo bonitinho, durinho lá o tempo todo, o Geisel passou na frente dos caras, rapaz. Um cara desmaiou, caiu durinho na frente do Geisel, que é uma coisa comum de acontecer, porque o soldado fica lá num sol aquele tempo todo, e eu já vi outras fotos de soldados desmaiando, e nós também fotografamos. E como eu era do Jornal do Brasil, eu era o mais visado. Claro, porque o Jornal do Brasil era o jornal... Era oposição à ditadura. Era oposição à ditadura, óbvio. E você está falando isso nos anos 70, basicamente. Quando nós chegamos ali, onde hoje é o quartel, antigamente chamava Remonta, ia haver uma troca de bandeiras, e não sei se você já teve a oportunidade de presenciar, quando há troca, substituição de bandeiras, a bandeira velha, ela é queimada numa pira, com toda a honraria. Uhum. É uma coisa muito bonita, muito patriótica. É realmente muito bacana aquilo. Que você fica com aquele, né, aquele patriotismo. Aquelas bandas tocando, e assim foi feito. Puf, desmaiou outro soldado. Só que um tenente, querendo ser mais prestativo que os outros, correu e pegou o soldado no colo. Pegou o soldado no colo e partiu em direção a gente, pô. Você imagina que coisa linda, o valoroso soldado brasileiro no colo do tenente, desmaiado. Aí fotografando. Que foto maravilhosa, né? Porra, espetacular. Aquilo era primeira página garantida. Deu problema também. Fomos pro coquetel. Coquetel rolando. Me deu uma vontade de ir ao banheiro danada. Aí o cara falou, ó, tem um banheiro aqui em cima. No caminho que eu estava indo pro banheiro, eu vi uma porta entreaberta. Como todo bom curioso, e o jornalista tem que ser curioso, eu espiei. Estava lá o ministro da guerra, Balfour Beatty, na época, sentado no trono, e um coitado de uma criança, engraxate aqui da Praça São Salvador, engraxando os coturnos dele. Aí eu voltei e fiz as fotos sem ele ver, pela greta. Porque eu achei o seguinte, era uma foto muito emblemática, principalmente na ditadura, porque era o militar no poder e o povo na graxa. Fiz a foto, tirei o filme, dei para o motorista, falei, ó, vai para o jornal, leva isso aqui. Depois você volta para me buscar. O cara levou. Só que uma pessoa, que eu prefiro não citar o nome agora, percebeu o que tinha ocorrido, né? Aí, rapaz, todo esperto, quem se acha muito esperto, sempre tem um vacilo, né? Alguém chegou para mim... O malandro exagerado dá rasteira nele mesmo, né? Pois é, rapaz. Chegou um soldado para mim, falou, olha só, você que é do Jornal do Brasil, que é Esdras? Sou sim.
telefone para você lá em cima. O jornal está querendo falar com você. Aí eu imediatamente subi a escada e fui na sala que ele falou. Cheguei lá, tinha uns 8 militares. Eu fui preso. Dali eu fui para uma outra sala. Eles me tomaram o equipamento. Eles me tomaram todos os filmes que eu tinha. E o Aloysio soube. O Aloysio era repórter, classe A, do JB, o único no país que trabalhava fora da redação. A gente cobria essa área aqui, interferiu, o Jornal do Brasil interferiu, todo mundo interferiu, e eles me ameaçando. Resultado, me soltaram sem nenhum filme, mas não sabiam que eu já tinha mandado o filme. Dia seguinte, primeira página. O Belfort Beto com uma criança de short de elástico, sem camisa, coitado, o garoto devia ter uns 8, 9 anos de idade, engraxando as botas dele. Primeira página do JB. Primeira página, Folha da Manhã. Eu vim a pé da minha casa, morava na Rua do Gás, saltitante, olhando nas bancas do jornal, a minha foto. Caramba, primeira página do JB, olha que coisa linda. Todo bobo, né? Quando eu cheguei na esquina ali, rapaz, daqui da banca, com essa rua aqui da Folha, eu vi que tinha uma patrulha do Exército na frente do jornal. Aí arrepiei. Se isso aí deve ser comigo. Aí voltei, fui para um orelhão, que naquela época a gente não tinha essa maravilha do celular. Exato. Liguei para a redação, chamei o Luiz. Eu estou chegando aqui no jornal, estou vendo que tem um monte de soldado aí na porta. Rapaz, você está onde? Eu estou aqui perto, na esquina, some, que é para pegar você. O negócio está dando problema danado. Aí assim eu fiz. Aí a coisa passou, eles desistiram, porque a foto já tinha saído, mas mandaram uma carta muito simpática para o Jornal do Brasil e para a Folha da Manhã, me considerando persona non grata em todas as instalações do Exército, no território nacional, porque eu era uma pessoa que me dedicava a tentar denegrir a imagem do Exército. Olha, veja que besteira. Olha que merda. Aí, porra, tudo bem, eu fiquei, e agora, né? Eu tenho que trabalhar, né? É. Aí o Jornal do Brasil me mandou uma carta dizendo que eu considerasse aquilo o maior elogio, porque era sinal que eu estava fazendo o meu trabalho corretamente. Eu me orgulhei muito daquilo. Algum tempo depois, já era o Figueiredo. O Figueiredo veio aqui inaugurar a TV Norte Fluminense. O Jornal do Brasil não mandou fotógrafo para não se dobrar aquela imposição da ditadura, da minha proibição, e mandou que eu fizesse o que eu conseguisse. Aí, porra, não podia entrar, eu não estava credenciado, você não chegava nem perto, sem a credencial. Aí eu fui lá para a casa de Laís Cardoso, ali na 28 de março, que é em frente, praticamente, botei uma teleobjetiva, 300 milímetros, mais ou menos, que eu usava para fotografar o futebol, que é uma coisa que sempre foi muito prazerosa para mim, fotografar esporte, principalmente futebol. E comecei a fotografar de lá, até que na hora, o Figueiredo naquela época estava com um problema nos canais lacrimais, que meu pai também tinha a mesma coisa. Ficava o tempo todo lacrimejando, saindo da aguinha. Aí ele fazia assim, aquele gesto de quem está chorando e enxugando lágrima. Rapaz, ele na hora de descerrar a placa, ele botou a mão na cordinha e passou a mão no olho assim, ó, e olhou exatamente para a direção que eu estava. Pum, foi a foto. Aí o JB abriu essa foto, fora na primeira página, a gente chama de 6 colunas, né? Só dos olhos dele, saindo lágrima e ele enxugando assim. E assinou meu nome. Aquilo foi uma resposta para o que tinha sido feito comigo, entendeu? Que mesmo proibido, a foto era minha. Então isso me encheu de orgulho. O Jornal do Brasil teve umas atitudes espetaculares em termos de dignidade jornalística. Muito, fantástico. O jornal não deixava a gente na furada, não. Anos. A coisa começou a cair por volta de 86, 87, que aí
houve uma acusação que nem foi comprovada de que o Jornal do Brasil teria se rendido e se vendido ao Maluf de alguma forma. Tanto não foi, rapaz, tanto não foi que o jornal quebrou. E foi Por que mentira que a Rede Globo cresceu? Naquela eleição que o Maluf tentou... eu já não estava no Jornal do Brasil, eu estava no Globo, que o Jornal do Brasil tentou... Disseram que o Jornal do Brasil teria vendido para o Maluf quando ele disputou com o Andreasa e perdeu a indicação da Arena para concorrer com o Tancredo. Era o início das fake news, né? Exatamente. E o Jornal do Brasil sentiu. E aquilo, muita gente culpou o Globo de ter plantado aquela... Eu também não acredito, não. Não acredito que tenha sido isso, não. Lá atrás, em 1977, se não me engano, o Aloysio ainda era o redator-chefe do jornal A Notícia. E eu trabalhava lá como repórter fotográfico. E o Aloysio teve um problema de saúde. E ele morava aqui na rua 7 de Setembro, em cima onde era a Gráfica Barros. E ele não estava trabalhando, estava de cama. Mais ou menos de cama, mas não podia, não tinha condições físicas. E eu trabalhava na notícia e já trabalhava no Jornal do Brasil. Eu sempre trabalhei na Notícia e JB e depois Folha da Manhã e JB. E era muito bom porque o JB dava a gente recursos que às vezes nós não teríamos aqui, como aviões, helicópteros, entendeu? Informações. Dava um apoio, o JB dava muito apoio às equipes dele. Aí, estou lá na Notícia, falaram comigo assim, isso está no livro da Belisa. Eu tenho 2 histórias no livro da Belisa Ribeiro. As grandes reportagens. Nós vamos chegar lá. No próximo intervalo. Mandaram fotografar o estado da pista do aeroporto Bartolomeu Lisandro. Uma matéria comum. Para encher buraco, vamos dizer assim. Né? Sem fazer trocadilho, porque eu ia fotografar buraco. Eu fui para lá, um calor miserável, verão. E estou lá fotografei a pista toda, fui para aquela cantina do aeroporto que tinha antigamente, para tomar um café, tomar uma água. Aí vi um gringo sentado com uma pasta 007 aberta, fazendo um monte de cálculo lá. Aí eu não sei falar inglês, nunca aprendi a falar inglês. Eu disse, queria saber o que esse gringo está fazendo aqui. Aí chamei um piloto da Votec, a companhia de helicópteros que atendia a Petrobras, aqui. A Votec pertencia ao Nascimento Brito, que era genro da Condessa. Sim, claro, o Manuel Francisco Nascimento Brito, conhecido como Maneco. Aí pai do Zé tenho uma Antônio. passagem muito boa com ele. Pai do Zé Antônio. Aí, camarada, eu falei pro piloto, rapaz, olha, eu sou do Jornal do Brasil, e de certa forma nós somos colegas. Eu gostaria muito de saber o que esse gringo está fazendo, mas eu não sei falar inglês. Ele, não, eu te ajudo, vamos lá. Aí ele, pois não, aqui, aí me apresentou como jornalista. Aí eu perguntei qual era a missão dele, por que ele estava ali. Ele falou, não, nós estamos aqui porque vai sair o primeiro carregamento comercial de petróleo do Brasil. Isso foi o maior furo que eu e o Will já demos. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou até pedir para eu fazer um comercial agora, um espaço, e a gente voltar com essa história. Porque essa história, eu quero que você conte integralmente, porque foi ela que eu jantando com Belisa, lá no Fiorentina, sim, no Rio, que Belisa é uma amiga de muitos anos, de Jornal do Brasil, depois de Globo, né? Uma pessoa queridíssima, né? Minha. E ela, como você, como alguns outros que vieram do Jornal do Brasil, tiveram a preocupação de tentar não deixar morrer a história do Jornal do Brasil quando criou esse livro, né? Eu guardo com muito carinho. Que quando eu disse para ela, você não sabe dessas histórias? Eu falei assim, eu ouvi falar disso, mas eu não tenho como ligar. Foi aí que eu coloquei você em contato com ela.
Bom, nós vamos a um pequeno intervalo e voltamos, que agora as múltiplas histórias estão começando a ficar boas aqui. Vamos lá, voltamos já já. Doces no Lasco, uma delícia para você degustar ou presentear. Chuvisco, goiabada, melado e uma infinidade de gostosuras. Dê aos amigos ou quem você ama uma lembrança doce. Dê Doces no Lasco. Aproveite a promoção de goiabada no Lasco. Pague 2 e leve 3. Doces no Lasco, loja da fábrica na Rua Rocha Leão, número 225. Grandes ofertas só na Terra Mar. Bomba d'água meio cavalo, R$139. Via Plus 1000, R$39,90. Bomba autoaspirante meio cavalo, R$299,90. Motosserra Steel, R$709. Aparador de grama 1000 watts, R$214,90. Aproveite a grande queima de estoque de betoneiras. Terra Mar Fórum, 2723-1674. E Terra Mar Turf, 3025-2535 e 99935-5888, com estacionamento próprio. A Proteus, moderna empresa especializada em medicina e segurança do trabalho, está preparada para atender e implantar as necessidades de saúde e segurança do trabalho e do e-social na sua empresa. Acesse proteusmedicinadotrabalho.com.br ou ligue 2725-0878 e conheça todas as soluções inteligentes que oferecemos. Proteus, qualidade reconhecida e certificada ISO 9001-2015. Ei, psiu. Você conhece a Copatax? São 16 anos transportando você e sua família. Todos os motoristas cadastrados com nada consta. A frota Copatax foi toda renovada com carros acima de 2014 e revisados mensalmente. Nas corridas do aplicativo Copatax, você ganha 15% de desconto. Baixe o aplicativo Copatax ou ligue 99804-4555. Copatax, ligou, chegou. 16 anos transportando com carinho e segurança. Copatax. 2019 inicia um novo ciclo para a nova Canabrava. A motivação por novas oportunidades nas áreas do agronegócio e da bioenergia enaltece cada vez mais a busca por novos desafios. Estamos comprometidos com o desenvolvimento da nossa região e o bem-estar das pessoas. Um novo tempo, uma nova história. Nova Canabrava Bioenergia, energia para crescer. Chegou o Camarão Select, o primeiro camarão orgânico produzido na nossa cidade. A Fazenda Select é dotada da mais alta tecnologia e rigoroso controle de qualidade, sem nenhuma adição química, produzindo um camarão natural, fresco, muito suculento e com um sabor incomparável. Camarão Select, à venda somente pelo telefone ou WhatsApp. Peça agora, 99898-8882. Camarão Select, o sabor da natureza em sua mesa.